A antiga escrita hebraica foi continuamente utilizada pelo hebraico até o fim do período do Primeiro Templo. A antiga escrita hebraica foi continuamente utilizada pelo hebraico até o fim do período do Primeiro Templo, por volta do sexto século a.C. Nesta época, o uso da escrita aramaica começou a prevalecer na região, e por volta do início do Segundo Templo já era a escrita oficial do Império Persa. Os judeus que estavam cativos na Babilônia, como também os remanescentes da terra de Israel, adotaram o aramaico como escrita oficial. Desta forma, o uso da antiga escrita hebraica foi caindo em desuso. O material epigráfico deste tipo de escrita é pobre no período do Segundo Templo. Os principais achados foram moedas, selos e impressões em jarros contendo os nomes de Judéia ou de Jerusalém. Fragmentos do Pentateuco escritos em hebraico antigo, datados do terceiro ou segundo séculos a.C., sobreviveram em cavernas no deserto da Judéia. O tetragrama e a antiga palavra El aparecem em diversos manuscritos escritos com letras hebraicas antigas. Moedas asmoneias, moedas do período da revolta de Bar Korva, como também alguns poucos ostracos encontrados em Massada, possuem inscrições em hebraico antigo. Como materiais epigráficos são desenterrados de tempo em tempo em Israel por meio de escavações arqueológicas, ainda há muito que não foi publicado. A antiga escrita hebraica era totalmente conservadora e sua evolução foi lenta. Já em um estágio inicial, um certo tipo de estilo de escrita semicursiva evoluiu aparentemente através do pincel e da tinta, permanecendo quase inalterada por séculos. Diferentemente das inscrições reais ou de dedicação encontradas em países vizinhos, apenas alguns fragmentos de escrita monumental hebraica foram encontradas até agora. Algumas delas mostram a influência da forma das letras escrita em tinta, uma influência frequentemente refletida nas diferenças entre traços ousados e finos traçados em diversas direções. Apesar do uso do pincel e da tinta, a escrita hebraica antiga não desenvolveu um estilo de escrita cursiva extrema, um estilo em que as letras, sinais, tornam-se similares em suas formas ou atadas através de ligaduras. As formas mais cursivas das letras em escrita hebraica antiga aparecem no nome Elazar. As formas mais cursivas das letras em escrita hebraica antiga aparecem no nome Elazar. O nome encontra-se em um ossuário de Jerusalém. Muitos dos documentos e inscrições em hebraico antigo são agora mantidos em vários museus e institutos de Israel, enquanto umas poucas importantes inscrições estão em outros países, especialmente Inglaterra, França e Turquia. Ao que parece, depois do fracasso da revolta de Bar Korva, a escrita hebraica antiga foi totalmente abandonada pelos judeus. Os herdeiros desta escrita foram samaritanos. 2 selos com impressões em escrita hebraica antiga foram encontrados em Wad ed-Dalie, próximo de Jericó, juntamente com documentos em aramaico escritos em Samaria e que possuem datação do IV século a.C. Muitas inscrições em pedra com escrita hebraica antiga foram recentemente descobertas no Monte Gerizim, e isto testifica o uso contínuo deste tipo de escrita na região. Os samaritanos continuaram a usar a antiga escrita hebraica e ela se tornou sua forma de escrita nacional. Ela foi utilizada por eles para escrever tanto em hebraico quanto no dialeto aramaico samaritano. No curso de sua história, a escrita samaritana desenvolveu vários estilos e ainda está em uso nos dias atuais. Inclusive, a gente tem o Pentateuco samaritano. Antigos materiais epigráficos de sítios moabitas, amonitas, edomitas e filisteus demonstram que estes povos utilizaram a escrita hebraica antiga, sob influência política e cultural israelita. Uma inscrição em pedra com antigas letras hebraicas do 7º século a.C. e que menciona o nome do sítio filisteu de Ekron foi recentemente descoberta em Hibert al-Muhanna, antiga Ekron. A posteriori, as formas de escrita moabita e edomita foram expostas à influência da antiga escrita aramaica, enquanto a escrita filisteia demonstra a influência da escrita fenícia. A forma de escrita amonita apresenta uma forte similaridade para com as antigas letras aramaicas. Os pesquisadores estão incertos se ela é uma forma de escrita independente ou uma variante